Nesta segunda-feira, passamos do meio de novembro, Thaís, logo chega o Natal. Impressão minha ou esse tempo tá voando, minha amiga? Bom dia pra você. Tá voando, Sônia. Olha, andando aqui pelas cidades, a gente já vê tanta decoração de Natal. Panetone nem se fala no supermercado, que isso aí já faz alguns meses que o item voltou para as prateleiras. Mas, de fato, o ano tá chegando ao fim. E aí, algumas questões que se arrastaram durante o ano, parece que agora vão chegando à sua conclusão. Por exemplo, aquela proposta do governo federal de mudar a forma de obtenção da Carteira Nacional de Trânsito, a CNH. O governo pretende apresentar ainda nesse mês agora, novembro, o novo modelo que deve baratear a obtenção da CNH. Vai mudar tudo. Principal novidade é o fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas, como era há algumas décadas, quando a autoescola servia como um auxílio, mas não como aquele que carimba o acesso do motorista ao trânsito das cidades. Esse assunto foi abordado aqui na Band, no Canal Livre. O ministro dos Transportes esteve aqui conosco, defendeu essa proposta, claro. Para Renan Filho, o atual processo é demorado, caro e impede que pessoas de baixa renda tirem a CNH. Ele estima que o Brasil tem hoje 20 milhões de motoristas circulando por aí sem habilitação, porque não tem ou dinheiro ou tempo para cumprir o atual modelo ou ambos. Pelo novo modelo que está sendo proposto agora, quem for tirar a CNH passa a ter a opção de estudar como preferir, em casa, pela internet, enfim, para o exame teórico. Mas e para o prático? Aqui é o seguinte: o Ministério dos Transportes diz que vai homologar instrutores autônomos para ajudar as pessoas a aprenderem a dirigir saindo do campo das autoescolas. Vamos entender melhor com o ministro dos Transportes, Renan Filho. A autoescola vai continuar, mas o cidadão vai contratá-la se ele desejar. O governo vai prover as informações para as pessoas fazerem as provas. O fundamental não é a autoescola, é a prova, que vai aferir se o sujeito passou ou não, conhece ou não as placas, conhece ou não a legislação, mais ou menos como é na educação. Para você estudar na universidade, ninguém te obriga a fazer o curso fulano de tal, te obriga a passar no vestibular. Nós vamos manter a prova. A pessoa vai estudar como quer, até porque hoje em dia o mundo da educação mudou demais. As pessoas estudam pelo celular, estudam em grupo, estudam na escola, estudam na igreja, estudam na sua própria comunidade. Mudou muito. Agora, ele vai passar na prova. Depois da prova, ele vai ter a aula prática. Como é a aula prática? Hoje, ele é obrigado a contratar 20 horas mínimas no Brasil de exame de direção. Nós vamos diminuir as horas mínimas, porque o nome é mínimo. Tem gente que precisa de 6, tem gente que precisa de 8 e tem gente que precisa até de 20. Mas quem vai dizer quantas ele precisa é o cidadão, porque se você disser que o cidadão precisa de 20, e aquela pessoa que teria condição de aprender em 6 e que não tem o dinheiro de 20? Bem, o ministro Renan Filho diz que o setor de autoescolas movimenta 15 bilhões de reais por ano. E esse novo modelo quebra um sistema que, alimentado pela obrigatoriedade, entrega um serviço questionável na visão do ministro dos Transportes. Quebrando um cartório, uma reserva de mercado e garantindo duas coisas. O que garante preço justo? Concorrência. E o que garante boa qualidade de serviço? Concorrência. Quando você não tem concorrência porque a venda do serviço é imposta por uma obrigatoriedade, você viesa o mercado, cria uma ineficiência. E essa ineficiência garante trânsito pior, educação pior, preço alto e demorado. Você acha que o trânsito não vai piorar ainda mais? Vai melhorar o trânsito bastante, inclusive porque vai tirar o desincentivo à sociedade, de colaborar com o processo de aprendizagem, porque todo mundo vai passar a colaborar mais porque não há a obrigatoriedade. Bem, depois da análise dessas sugestões apresentadas na consulta pública, a resolução com as novas regras será formulada pelo Conselho Nacional de Trânsito. Possivelmente ainda neste ano nós teremos as novas regras para a emissão da primeira carteira de habilitação. E aí queria colocar esse assunto aqui em debate porque é uma mudança muito grande. Se
for feita dessa forma mesmo, não é? O Brasil foi colocando cada vez mais exigências para a obtenção da carteira de motorista, e tanto em termos de aulas quanto em termos do exame teórico. E, sem dúvida, isso fez com que hoje a primeira habilitação seja inacessível para a maior parte das pessoas. 2, 3, 4 mil reais, dependendo da pessoa passar ou não no primeiro exame. Enfim, não é qualquer pessoa que tem esse dinheiro, fora o tempo empenhado. É um processo que hoje leva, às vezes, até um ano. Um ano com aulas ou diárias, ou um dia sim, um dia não, para a pessoa tirar a primeira habilitação. Agora, dá um pouquinho de medo também, não dá, minha gente? Saber que instrutores homologados no modelo que a gente ainda não conhece serão os responsáveis por ensinar os novos motoristas. Eu acho que, de fato, aí colocando a minha percepção, do jeito que tá, não tá bom. Agora, será que a gente não está trocando o 8 pelo 80 ou vice-versa? Então, Thaís, eu acho essa proposta do governo, essa ideia de uma irresponsabilidade inacreditável. Acho mesmo. Minha gente, desde 2019 até agora, eu estava verificando isso há instantes, estava confirmando, checando, rechecando isso, morreram no Brasil cerca de 40 mil pessoas por ano, com o trânsito que temos, com a formação que temos, com as regras que temos. 40 mil pessoas morreram. Isso é mais do que todas as guerras somadas aí no que nós temos no mundo afora. Muito mais vítimas do que nas guerras. Nós temos cerca de 300 mil pessoas sequeladas por ano. 40 mil mortos, 300 mil sequelados por ano em razão do trânsito. E o governo quer acabar com regras que obrigam, entre aspas, o condutor a se habilitar, a aprender regras mínimas, básicas, fundamentais para a convivência civilizada no trânsito, ou para operar no trânsito, né? Em vez do governo fazer isso, deveria, eventualmente, verificar formas de baratear, sem dúvida nenhuma, o acesso das pessoas à habilitação. Agora, não pode fazer desse jeito, quer dizer, simplesmente nós estamos saindo do 8 para o 80, como disse a Thaís, né? Até muito recentemente a polêmica era a obrigatoriedade para que as escolas comprassem ou não aqueles simuladores que custam caro, etc. e tal. As autoescolas se reclamaram muito naquela ocasião. E o consenso nacional é que, olha, sinto muito, meu caro, se vira, mas você tem que arrumar o dinheiro, uma maneira de financiar, sei lá o quê, mas tem que ter o simulador na autoescola. E as autoescolas tiveram que se virar. Muitas delas fizeram das tripas coração para comprar esse equipamento, né? Enfim, eu tenho a impressão que simplesmente dizer, meu amigo, quer dirigir, está aqui a sua habilitação, que é basicamente isso que o governo está pretendendo, né? Essa irresponsabilidade, o passo seguinte será a distribuição de habilitação. Nós vivemos um país onde os motoboys, os motociclistas, por exemplo, isso aqui é uma conversa recente que eu tive com um especialista de trânsito aqui em Brasília. Por que eles utilizam somente, eles andam somente na faixa que separa naquela sinalização horizontal, né? Naquela linha tracejada que separa as faixas de rolamento? Porque tem muitos deles que acham que aquilo ali é pista de moto. Simples assim. Só para ver como há uma ignorância completa. O que o governo precisa é superar essa ignorância. Não é estimular a ignorância como se pretende. Eu acho que é de uma irresponsabilidade criminosa essa ideia de simplesmente, abrir a porteira e facilitar ao máximo, praticamente distribuir a habilitação para qualquer um que queira Cláudio, ou pretenda dirigir. Cláudio, antes das considerações do Pedro, eu só queria fazer nosso ouvinte, nosso telespectador pensarem um pouquinho, comparando aqui como é que é na França.
é o seguinte, na França você tem que ter 18 anos, como no Brasil, só que quando você aprende, que não foi o meu caso porque os meus pais não deixavam, eu tive que aprender na autoescola com 18 anos. E então, tem pai que ensina os filhos, enfim, crianças que aprendem a dirigir antes, mas aqui se você quiser fazer isso, você vai numa delegacia de polícia, você consegue uma autorização e esse adulto vai assinar pelo menor que ele está ensinando, que tem que ter entre 16 e 18 anos. Bem, aí a autoescola é obrigatória para você tirar a sua carta de habilitação. E aí o que acontece? São 30 horas no mínimo de aula, em exames difíceis. É um exame bem complicado aqui na França. No caso de nós brasileiros expatriados ou qualquer outro expatriado que vem morar aqui, como existe um tratado internacional, você pode fazer a compensação da sua carteira que você fez no Brasil na sua autoescola pela carta aqui francesa e isso tem um prazo. Se você passar desse prazo, você vai ter que fazer autoescola como todo cidadão comum. E olha, a carta aqui custa entre 1.200 e 2.000 euros, é cara também, é um exame difícil e você, quando consegue passar, fala, oba, passei, tirei minha carta, é entre 2 a 3 anos que o seu instrutor vai falar, ó, esse tem condição de 2 anos, esse tem condição de 3 anos. Passou desse período, você vai fazer um outro exame e aí sim você consegue a chamada carta definitiva, que, de acordo com a idade, como é no Brasil, você também precisa fazer alguns testes ao longo da vida, o que é normal. O que você acha disso, Pedro? Eu acho que a gente aprende as coisas na escola, né? E tem que aprender a dirigir na autoescola. Ela existe para ensinar as pessoas a dirigir. Tem autoescola fajuta, que você paga uma quantia maior para tirar a carta? Não é esse o argumento que nós vamos usar para modificar a ordem dessas coisas, né? A carta está muito cara? Precisamos ver imposto sobre isso, por que a carta está muito cara, por que esse processo ele é longo, demorado, vamos aprimorá-lo ou não. Mas eu acho que é fundamental escola para ensinar. A gente aprende na escola, né? Você não vai para uma universidade sem passar pela escola. Você precisa ter o diploma do antigo ginásio, que agora aí tem outra nomenclatura, primário, ginásio, primeiro ensino médio, seja lá a nomenclatura que for, dependendo da época. E os números que o Cláudio trouxe aqui, que são números assustadores. Nós estamos mexendo em um vespeiro. Morre-se mais no trânsito do que na segurança pública, do que na insegurança pública, na violência diária do Brasil, que é a principal preocupação hoje do brasileiro. Os números estão aí para serem colocados. É corpo, não tem como duvidar, é um critério objetivo. Pessoa que morreu no trânsito. Então, em vez de trazermos mais preocupação para isso, nós estamos querendo afrouxar essa regra para ter mais vítimas de trânsito? É isso que o governo quer? Bem, vou abrir a divergência aqui então, e claro, a gente quer ouvir aquele que está do outro lado, ou da Rádio Bandeirantes ou da Band News TV. 20 aulas teóricas, precisa disso mesmo na autoescola? A pessoa não pode estudar em casa? Ué, você pega ali o livro, assiste um curso, estuda e faz a prova. Se passou, ótimo. Se não passou, estuda mais um pouco. É que nem o vestibular. Em relação à parte prática, eu confesso que eu tenho as minhas dúvidas. Eu sou daquele tempo em que a autoescola tinha apenas uma aula obrigatória. Quando eu tirei a minha habilitação, eu já dirigia, aprendi em casa, e aí fiz uma aula na autoescola, que era a única aula obrigatória, fiz o teste e passei, vida que segue. É o ideal isso? Acho que não. Até porque o trânsito hoje está muito mais violento, muito mais pesado do que era há alguns anos. Ao mesmo tempo, tem muita gente dirigindo sem habilitação. E quando você dirige sem habilitação, primeiro, você não tem aquele controle mínimo e mais do que isso, como você já está irregular, o seu compromisso ali com o trânsito pode diminuir. Você já está irregular mesmo? O que eu tenho aqui a perder, não é? Então, eu ainda dou uma margem de possibilidade para que esse modelo, se não exatamente dessa forma como está sendo proposto, mas que altere o que a gente tem hoje, mesmo sabendo que a gente está pisando ali num terreno meio pantanoso. E esse assunto aqui dá pano para manga, a gente vai voltar a falar sobre ele no Jornal Gente. Na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, agora tem um rápido intervalo e a gente volta rapidinho.